Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Igor no canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para mostrar minha pequena coleção de quadrinhos do Dylan Dog. Vou falar um pouco sobre o personagem para quem não conhece e comentar um pouco sobre as histórias dessas HQs que eu possuo. O Dylan Dog ele é um personagem de quadrinhos de terror da editora Bonelli e foi criado por Tiziano Sclavi no ano de 1986. O primeiro quadrinho que eu li que tinha a participação do Dylan Dog foi esse aqui. Seleção Bonelli, Tex e os Aventureiros número 1. Esse aqui é um mix da Bonelli que traz algumas histórias de seus personagens principais e tem uma aventura do Dylan Dog nessa história aqui. Chamou muito a minha atenção. Eu fiz um vídeo comentando um pouco sobre essa história do Dylan Dog que tem nesse quadrinho aqui, certo? E eu vou estar deixando o link desse vídeo que eu fiz, assim como o link de algumas resenhas que eu fiz de Dylan Dog. Eu vou deixar todos esses links na descrição deste vídeo aqui, caso vocês queiram assistir depois, tá certo? Após ler essa aventura do Dylan Dog, eu gostei muito e eu resolvi que eu sempre que pudesse ia estar pegando uma ou outra HQ do personagem. E foi isso que eu fiz. Por enquanto, eu tenho somente 15 HQs dele, até porque não é tão fácil assim encontrar os gibis do Dylan Dog, principalmente os antigos. Esses mesmo são muito complicados, mas sempre que eu tiver a oportunidade eu vou pegar uma ou outra HQ do personagem para ir aumentando a minha coleção do Dylan Dog. As primeiras revistas que eu peguei do personagem foram essas três aqui da editora Lawrence, Retorno ao Crepúsculo, Manchas Solares e a minha favorita das três, Mater Morbi, a mãe de todas as doenças. Eu gostei muito dessas três HQs aqui e eu lamentei muito quando a editora Lawrence perdeu o direito de publicação do personagem, pois ela trazia um preço muito mais acessível do que o preço que a Mythos cobra atualmente. Deixa eu separar aqui. Vou mostrar aqui essas 5 revistas. Essas 5 revistas aqui do Dylan Dog, elas pertencem à primeira série de publicação do personagem. Essa primeira série, ela ocorreu lá nos anos 2000 e tem um total de 40 HQs. Vou começar mostrando essa aqui, Dylan Dog número 11, canal 666. Pela capa e pelo título já dá para imaginar um pouco do que se trata. Nessa história aqui, uma emissora de TV ela acaba influenciando negativamente as pessoas e algumas cometem suicídio, outras tornam-se homicidas e o Dylan Dog ele precisa investigar e descobrir o que é que está acontecendo. Uma história excelente. Aqui Dylan Dog número 20, O Mal. Essa história que eu também gostei muito dela. Nesta trama, um vírus ele acaba tornando as pessoas extremamente insanas e brutais. Pessoas comuns, cidadãos extremamente pacatos, se tornam violentos, homicidas. E o Dylan Dog ele vai investigar para descobrir o que é que está acontecendo, como que isso é possível. É interessante que nesse quadrinho aparece um outro detetive, esse personagem aqui. E esse outro detetive, nossa, ele parece muito aqueles personagens de filme dos anos 80, 90. Olha essa frase aqui, por exemplo. Ele é o mal e eu sou a cura. Isso aqui é muito Stallone Cobra. E aí, nesse quadrinho, o Dylan Dog ele vai precisar trabalhar com esse outro detetive para descobrir a fonte desse vírus e pôr um fim nessa onda de violência. Deixa eu separar. Aqui, Dylan Dog número 22. Golconda. Essa HQ eu achei sensacional porque eu ri muito lendo ela. Apesar de Dylan Dog ser um quadrinho de terror, algumas histórias elas mesclam bastante entre terror e humor. Quem assiste filmes de terror aí sabe que tem alguns que são nessa mesma proposta. Fazer quem está assistindo se assustar, mas também dar algumas gargalhadas. É o que acontece nesse quadrinho aqui. Nessa trama, uma promotora de eventos, ela quer contratar uma banda de rock para tocar no seu bar, só que por incrível que pareça, ela acaba errando o número e disca diretamente para o inferno.
E isso faz com que os demônios saiam do inferno e venham atormentar aqui na Terra. É uma história muito hilária e muito boa. Deixa eu separar. Aqui, Coelhos Assassinos. Nessa história aqui, um serial killer, ele está matando as pessoas das maneiras mais absurdas possíveis, como se estivesse dentro de um desenho animado. E o Dylan Dog ele vai tentar parar esse cara antes que aumente o número de homicídios. Fiz vídeo também e, como eu falei no começo, eu vou estar deixando o link na descrição. Aqui, Dylan Dog número 4, Partida com a Morte. De todas as HQs do Dylan Dog que eu li por enquanto, essa aqui para mim é a melhor de todas. Nessa história aqui, um homem ele está à beira da morte, inclusive ela mesma aparece para levar ele, porém ele se recusa, ele diz que ele desafia ela para uma partida. E aí ele vai descobrir o quão perigoso é desafiar a morte para uma partida. Eles vão duelar um jogo de xadrez, só que o preço a se pagar é altíssimo. Essa história aqui é sensacional. Eu não poderia dar uma outra nota que não fosse 10. Isso porque no desenrolar da história vai tendo alguns eventos que surpreendem ao extremo o leitor. Muito boa mesmo. Deixa eu separar. Aqui, HQs mais recentes do Dylan Dog. Delírio de Morte. Nessa trama aqui, um serial killer, um homem com o rosto deformado, ele começa a matar diversas pessoas. A grande maioria de suas vítimas são jovens, bonitas, modelos, só que uma dessas jovens ele acaba apenas sequestrando-a. E aí o Dylan Dog e a polícia eles vão precisar investigar, saber quem é esse cara, qual o seu perfil e por que ele está fazendo isso, porque ele está cometendo esses inúmeros crimes. É uma HQ boa, com um final bem surpreendente. Aqui Dylan Dog Horror Paradise, essa aqui é uma das minhas favoritas, isso porque eu gosto muito de filmes de terror e esse quadrinho é um banho de referência ao mundo dos filmes de terror. Olha essa capa por si só, já dá para ver inúmeros personagens. Nessa trama, o Dylan Dog aparentemente ele está sendo perseguido por criaturas que saíram de filmes de terror e ele precisa sobreviver e depois descobrir o que é que está acontecendo. É uma história muito massa, quem é fã de terror vai gostar pra caramba. Aqui uma referência ao Alien. Tem várias referências, Massacre da Serra Elétrica, Freddy Krueger, entre outros. Deixa eu separar. Essa aqui pra mim é uma incógnita, O Homem que Viveu Duas Vezes. Isso porque eu gosto desse quadrinho, porém o final ele é bem estranho, digamos assim. Eu nunca consegui compreender muito bem o final desse quadrinho. Inclusive, se você que está vendo esse vídeo, e você conseguiu entender perfeitamente o final dessa HQ, coloca nos comentários aí, tá bom? Me fala, porque eu não entendi. Na trama, um homem ele passou diversos anos desaparecido, esse homem. Porém, quando ele volta, junto com ele vem uma versão maligna, uma versão sádica, homicida. E aí o Dylan Dog e a polícia vão precisar investigar como é que uma pessoa existe duas vezes. Como é que uma pessoa pode estar em dois lugares distintos ao mesmo tempo. Essa versão maligna desse homem, ela é brutal. Ela comete inúmeros assassinatos com altos requintes de crueldade. É uma história interessante, muito violenta, só que realmente eu nunca entendi muito bem o final desse quadrinho. Deixa eu separar aqui. Aqui a última HQ do Dylan Dog que eu li, Na Fumaça da Batalha. Nessa história aqui, uma mãe, ela perdeu seu filho de uma maneira cruel, de uma maneira brutal, e ela está tentando tocar a sua vida, só que ela não consegue, ela ainda pensa muito no seu filho. E um dia ela recebe um e-mail de alguém se passando pelo seu filho. Ela fica louca, né? Porque ela não conseguiu superar a morte do menino. E aí tem alguém se passando por ele. Mas ela resolve procurar o Dylan Dog para ele tentar ajudar ela, tentar investigar.
E o Dylan Dog ele vai reabrir o caso, pois o caso foi dado como suicídio, e ele vai tentar descobrir se realmente foi um suicídio ou se teve alguma coisa de sobrenatural por trás na morte da criança. É uma história boa e ela tem um tema assim bem mais pesado. Não tem tantas piadas como outras HQs do Dylan Dog. Deixa eu separar. Aqui, por enquanto, a minha decepção com o Dylan Dog é a revolta dos carros. Nessa trama aqui, inúmeros acidentes automobilísticos começam a ocorrer e o Dylan Dog ele vai investigar se é apenas imprudência das pessoas ou se pode ter algo de sobrenatural por trás. A história ela começa simples, vai melhorando, o nível da história vai aumentando, vai ficando cada vez mais interessante, só que o desfecho, o desenrolar da história eu achei muito fraco e justamente pelo final ser ruim, para mim condenou o quadrinho, infelizmente. E aqui por último, essas duas aqui, Dylan Dog, Johnny Freak e a consequência, o coração de Johnny. Essas duas eu deixei por último, porque essa aqui eu ainda não li, o coração de Johnny, eu ainda nem folheei, que é para não tomar nenhum tipo de spoiler. E essa aqui, Johnny Freak, eu nunca cheguei no final da história. Isso porque lá nas últimas páginas, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, página 79, página 80, né? Reta final do quadrinho, a trama se desenrolando. A gente fica se perguntando como é que vai acabar tudo isso. Aí ao invés de ter a página 81, volta para 17. Então por causa disto, eu nunca consegui concluir essa história. Eu fiquei com muita raiva quando eu me deparei com isso aqui. Mas pelo que eu li dessas 80 páginas desse quadrinho, é uma história muito triste, é uma história muito pesada sobre um garoto chamado Johnny. E o Johnny, ele é mudo, ele não tem suas pernas e a sua vida, desde o momento do seu nascimento, foi um inferno. Ele foi condenado a sofrer inúmeras crueldades. Até o dia que o Dylan Dog encontra ele e somente o Dylan Dog começa a tentar ajudar o garoto, começa a tentar entender o mundo do garoto. Recentemente eu comprei um outro exemplar desse volume, parece que dessa vez vai dar certo, porque eu perguntei para o vendedor do Mercado Livre e ele me disse que a edição que ele estava me vendendo estava perfeita. E aí eu estou esperando chegar. Assim que chegar, eu vou ler de uma vez e aí sim eu vou ler aqui a consequência, o coração de Johnny. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por enquanto a minha coleção do personagem é pequena mesmo, até porque eu li Dylan Dog pela primeira vez há pouco tempo atrás, então somente agora que eu estou indo atrás de alguns números do personagem. Por enquanto eu tenho 15, mas espero aumentar bastante essa coleção, tá certo? E vocês, já leram Dylan Dog? Caso já tenham lido, coloca aí nos comentários, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, falou, valeu, fui!